Robert Stocks. News, fashion, inspiration, people. Robert Stocks. Uma produção da GRT em parceria com a Flyby Agência Digital. É o programa George Robert Stocks no ar. Minha entrevistada de hoje já foi capa de inúmeras revistas. Ela é sucesso como atriz e advogada. E como apresentadora, já entrevistou diversas personalidades da nossa televisão brasileira. Por causa das adversidades da vida, se dedicou à advocacia. Ela é admirada e respeitada por colegas de trabalho e amigos. Vamos saber mais sobre a vida profissional da atriz, apresentadora, modelo e advogada Rose Scalco. Robert Stocks. Gente, hoje eu estou de frente com essa mulher que eu admiro muito. Ela já é de casa, uma pessoa fantástica e com tudo que ela vem fazendo, olha, é só somas de sucesso atrás de sucesso, e é por isso que toda semana eu converso com pessoas que são fonte de inspiração, como essa minha amiga, essa mulher que é advogada, apresentadora, modelo, ela é uma jornalista fantástica e está aí, ó, fazendo a diferença. Minha querida Rose Scalco, seja muito bem-vinda. Obrigada, George. Você é um querido. Eu estou muito honrada de estar aqui com você. Aliás, sempre, todas as vezes que você me convidou, realmente um presente para mim e eu só tenho que te agradecer. Estou aqui à disposição e vamos bater esse papo lindo. E como você disse, eu sou de casa e você também é querido para mim, então estou muito feliz duplamente. Ai, que coisa boa. Eu fico muito feliz com essa recíproca, sabe, Rose? E a gente sabe o quão verdadeiro é. Olha, então, vamos matar a curiosidade desse público, né? E o que ela vem fazendo, gente? Vamos lá. Quem é Rose Scalco? Conta pra gente. Nossa, essa pergunta é muito assim, falar de você, de si mesma, né, é um desafio por si só. Mas eu costumo dizer que eu sou multifacetada e sou mesmo por dedicação. Agradeço sempre o que Deus capacita, porque eu acho que nós estamos sempre em evolução, sempre aprendendo alguma coisa. Com essa troca aqui com você, eu aprendo. Quando eu atendo o público, eu aprendo. E assim no dia a dia, né? Das minhas carreiras, né, eu falo assim porque você sabe que sou atriz, advogada, apresentadora, jornalista, então cada hora é um momento diferenciado, mas todos eu acho que você tem que fazer com amor e respeito às diretrizes da sua profissão, de cada uma delas, né? Eu acho que quando tem isso, você pode ser o que você quiser. Quando você respeita a classe, respeita o que você está desenvolvendo, estuda para poder fazer jus àquela profissão. Então, o que eu estou fazendo hoje? Estou em cartaz com a peça, como atriz, As Loucas de Copacabana, que já estamos em várias temporadas. Fizemos 2024, Teatro do Sina, teatro ali já em Cândido Mendes, em Ipanema. E depois, 2025, nós demos uma parada e retomamos agora, em 2026, novamente no Teatro Cândido Mendes, e vamos para outros teatros. Já estamos na 3ª temporada desse ano. E como apresentadora, você sabe que eu faço as entrevistas nos teatros para valorizar o nosso artista, fazer divulgação das peças através da tribuna da imprensa, e as matérias escritas, perfis e personas também sobre as peças e sobre os atores, né? E como jornalista, eu foco nisso também, de dar de estar nas duas pontas, né? Como atriz, eu sei a importância da divulgação das peças, dos trabalhos artísticos, e como advogada, trabalho há 23 anos também, em várias áreas, mas me dedico principalmente às questões de direitos autorais, uso de indevido de imagem para as novas artistas, e principalmente em direito de família e contra a violência doméstica, em prol das mulheres e das crianças. Isso eu tenho feito há anos, muito antes, inclusive, da Lei Maria da Penha, porque eu sou jovem, mas eu atuo desde antes disso. E, claro, não deixo ativista, palestrante, nesse mesmo viés.
fazendo um trabalho, levantando a bandeira do perfil que você já conhece muito bem, que é o Justiça de Salto Alto, e desenvolvendo projetos e o que eu acho que, de alguma forma, contribui para o público. E todas elas, como eu te disse, com muito amor e respeito às classes que eu represento. É isso. E tem muita coisa. É isso, é Rosescalco, né? E mais, Rosescalco e mais um pouco. Mas vamos lá, né? Vamos agora voltar e seguir aí em todo esse processo que você já deixou claro para o nosso público. Mas quando iniciou-se o processo da arte, esse amor pela arte na sua vida? Jorge, é muito importante você perguntar sobre isso, por quê? Porque eu nasci, já dei uma entrevista outro dia falando sobre isso, eu nasci nas impossibilidades, né? Porque eu nasci no interior do Paraná, longe dos grandes centros, do eixo Rio e São Paulo, que, na verdade, à época, muito mais, que hoje é tudo globalizado, as pessoas podem fazer arte de onde estão, mas à época nós não tínhamos essas facilidades. Eu aprendia muito, por incrível que pareça, com as novelas, porque eu assistia, já era apaixonada por ser atriz, e queria e tinha esse sonho. Aos 14 anos, eu comecei, fiz um curso, aqueles cursos de modelo que a gente fazia antigamente, aulas de etiqueta, passarela, automaquiagem, história da arte, de cinema, e tinha registro, por incrível que pareça, que na época, né, exigia-se muito mais isso do que atualmente. Enfim, e aí, comecei a fazer trabalhos como modelo ali no eixo de Londrina, Maringá, né, Foz do Iguaçu, e comecei fazendo isso. Mas eu queria, na verdade, sempre quis ser atriz. E aí, aos 18 para 19 anos, eu já morava em Londrina, eu fazia alguns trabalhos e retornava na cidade, porque eu tinha um pouco de medo, principalmente Rio de Janeiro era o meu sonho. Aliás, aos 5 anos eu dizia que eu ia morar no Rio de Janeiro, né? Não sei de onde eu tirava isso, porque eu sequer conhecia como era o estado, ou qualquer coisa parecida, coisa bem de alma mesmo. E aí me mudei para o Rio de Janeiro para tentar fazer os trabalhos, e aí o que eu fazia? Os trabalhos que eu fazia como modelo, eu investi em cursos de interpretação, fiz tablado, fiscal, mais de 12 cursos para interpretação para TV, e fazia muitos trabalhos, ainda como modelo, e nesse processo de conhecimento, como atriz, na verdade, já desenvolvendo esse lado, porque você sabe, mulheres bonitas temos muitas, né? Principalmente ali na área de modelo, mas precisava ter uma desenvoltura. Em alguns testes que tinha textos, assim, tinham textos ou uma desenvoltura maior, eu levava vantagem. Então, eu percebi que isso era muito bom. E assim, fui fazendo trabalhos de revista, como você inicialmente falou, capas de revista, matérias de jornais, e isso impulsionava também para que para que eu conseguisse os outros trabalhos de publicidade, que é onde eu ganhava mais cachês e etc. E, assim, não era muito... Eu posso classificar que eu não era uma modelo muito obediente. Eu sempre fui disciplinada, mas nada de exageros, eu não gostava daquela coisa mais engessada, ou não fazia parte também daquela situação de ser a panela ali da agência, coisa que existia à época. Eu sempre tive muita personalidade, então isso, assim, na verdade, os clientes, quando viam os testes, é que eu tinha mais vantagens, assim, do que normalmente quando o Booker me indicava, porque isso não acontecia muito, principalmente porque eu não aceitava qualquer trabalho. Assim, que fosse, eu achasse que algum dia fosse depreciar de alguma forma a minha imagem, porque você pode fazer outras coisas. E eu sempre quis estudar e fazer, ter outras atividades, né? Então eu tinha esse pensamento muito focado. E sempre fui de ler muito, estudar muito. E aí começou, quando eu vim para o Rio, aí eu comecei a fazer muitos mais trabalhos. Fui das agências Ford, Mega Models à época, mas sempre escolhendo, de alguma forma, o que eu iria fazer pensando nesse futuro já de outras profissões também. Eu queria ter uma outra base a não ser artística. Pode falar. Não, agora, você tocou num ponto que é bem importante. A gente está Sim. falando aqui de anos 80, 90, né? Anos 90, para mim, 90. anos 90. E nos anos 90, Uhum. eles exigiam uma plástica para ser uma modelo, né? E você também tocou no ponto, a beleza da mulher como um produto no mercado. O que Sim. hoje tem que se tomar muito cuidado, né, com
com tudo que está acontecendo, né? Eu falo da situação da inclusão, e Isso, hoje tudo é muito perfeito. mais delicado do que antigamente. Porque antigamente acontecia o bullying e a gente sobrevivia ao bullying, que não existia Tinha lei que suportar, para tinha que suportar. lutar, né? Isso. Antigamente não tinha toda essa tecnologia, era televisão e jornal, revista, eram esses meios de comunicação que fazia com que a gente tivesse aí um mercado no trabalho, um mercado de trabalho favorável à Sim, telecomunicação, né? Hoje, com essa com a nossa tecnologia, com essa vasta tecnologia, todo mundo é alguma coisa e, na verdade, na maioria, ninguém é nada. É muito complicado falar sobre isso. é verdade. Como você, hoje, com toda a experiência, vamos falar primeiro do mundo da moda. Porque você, com inúmeras capas de revistas, abertura da novela Malhação, você teve oportunidade de conhecer a fundo o mercado de trabalho. Sim. Como você hoje vê, né? Vamos fazer aí uma analogia dos anos 90 para os dias de hoje, o mundo da moda. Como você pode, né? Você hoje, como uma mulher advogada, você trabalha diretamente defendendo a posição do artista, direitos visuais, autorais, como Sim. você hoje, né, como advogada, você pode fazer uma analogia de antes e com essa tecnologia tão vasta que hoje parece que tudo pode, nada pode. Como que você define isso para a gente? Olha, é muito interessante você dar essa oportunidade, porque eu gosto de valorizar sempre a evolução. Eu acho que nós estamos em constantes evoluções pessoais e globalizadas, e eu acho que a internet veio para somar, até para começar na dificuldade. Você deve se lembrar, na época, nos anos 90, para termos um material nosso, né, um videobook, que hoje é o Demo Reel, e, enfim, essas coisas todas, nós gastávamos muito. A gente tinha aquela fita, no máximo VHS, você tinha que mandar, distribuir, era caro a beça para você fazer uma simples filmagem, às vezes de um texto, de um monólogo, hoje utilizamos a self-tape. Então, eu acho essa evolução muito grandiosa, e eu sou adepta a você se adequar mesmo a isso tudo. Por outro lado, nós temos também, o que você bem tocou aí, de muita gente que parece ser muita coisa e não é nada, né? Eu acho que nós temos sempre que tomar muito cuidado, porque nos perfis de redes sociais, etc., aparecem pessoas com várias profissões ou se auto-intitulando, e nem sempre a pessoa teve um estudo, um preparo para aquilo e respeita as diretrizes das profissões, como eu fiz questão de colocar aqui. Você pode ser o que você quiser, desde que você se dedique, estude e faça jus àquela classe. Então, acho isso fundamental. E nós temos que tomar muito cuidado, sim. Por quê? Porque nem sempre as aparências, né? Já antigamente era assim. Hoje, então, você tem que tomar, não é o aparentar ser, é exatamente o ser. Na época dos anos 90, eu sofria demais, você falou também do bullying, eu sofria demais porque loirinha, pequenininha, minhonzinha, que sempre foi o meu estilo, e aquilo, você ser loira, bonita e inteligente era quase impossível de ser aceita, porque eles não queriam, na verdade, esse combo, né? Era muito mais fácil a pessoa que tinha uma beleza exterior, mas que, na verdade, obedecesse às regras. Eu nunca fui disciplinada, mas eu não aceitava coisas que eu achava que não era o meu melhor, só porque alguém determinava. Eu não era advogada ainda na época que era modelo, mas eu lia contratos, eu fazia questão de estar envolvida nesse processo administrativo também. Porque eu acho que e é o que eu prezo hoje, fazendo parênteses, até com os meus filhos. Hoje, mãe, eu quero que eles estudem para que tenham as suas próprias convicções, para que não sejam obrigados a acreditar apenas nos outros. Se alguém vier para mim, você vier e me trouxer uma ideia, eu super vou receber, mas eu tenho que ter uma convicção para argumentar e para a gente ter aí, quem sabe, várias outras ideias e várias outras posições. Nós temos que respeitar,
mas não acatar, obedecer, sem entender ou sem pensar. Eu acho que a grande arte é pensar. E isso nos anos 90, principalmente com mulher e loira, que você sabe que tinha o estigma do bullying, né? Da loura burra, e isso existia, sim, que graças a Deus isso hoje tem lei para isso e tudo ficou um pouco mais tranquilo, mas também temos que hoje pega-se um celular, temos a facilidade, como nós estamos aqui falando agora, eu acho que isso é maravilhoso, você está aí em Nova York, eu estou no Rio de Janeiro, isso viabiliza não só nosso trabalho, nossa entrevista, nossas amizades, acho isso fantástico, mas temos sim que saber que a rede social é um palco para quem não é também preparado para que se coloque como que fosse. Então, eu acho muito importante você tomar os devidos cuidados. Acho, em resumo, que a evolução é fantástica, que nós temos que, sim, fazer essa inclusão e temos leis hoje para essa proteção também de imagem, de bullying, cyberbullying, de pessoas que não estão levando a sério determinadas profissões. Então, acho que a internet não é mais terra de ninguém e isso tem se evoluído a cada dia. Eu acho isso fantástico. Temos as facilidades que vieram com as tecnologias, mas também temos que manter nossas raízes, que são os princípios que temos, o que nós herdamos da nossa família, é ganhar galhos, mas não perder as raízes, é isso que eu penso. Se a gente tomar esses cuidados, a nossa vida flui, com a inclusão que deve ser, sem preconceito, sem desprezar nenhum tipo de talento, nenhum tipo de pessoa, por suas diferenças, religiões, etnias, idades, e, enfim, é realmente aceitar o novo, a evolução, mas com consciência e responsabilidade. Eu acho que isso sempre tem que ter. Nada que você possa fazer que te fira de alguma forma ou que te violente. Eu acho que nós não temos que aceitar nada que nos violente, nem antes, nem durante, nem depois. Então, eu tenho muito orgulho da minha história, porque às vezes eu fui realmente decidida e não faria diferente. Talvez tivesse um caminho mais fácil ou até tivesse tido um êxito diferente, mas não me traria nenhum tipo de orgulho à história. Então, eu preferi levar em consideração o que eu aprendi lá na cidade do interior. Eu costumo dizer que eu sou um tanque de guerra, mas pilotado por uma menina lá do interior. Menina, que isso. mesmo, porque chegar no Rio de Janeiro e lutar pelo seu espaço, né? Sim. E realmente trazer para o mercado uma mulher linda, mas uma mulher super inteligente. E com isso, você viu, né, que depender da arte no Brasil é muito difícil, é muito complicado. Mesmo tendo esse pacote, né, essa beleza, essa inteligência, esse chamar de atenção, é complicado viver de arte no Brasil. E você se dedicou a uma outra carreira, e aquela justiceira hoje se faz tão presente como uma advogada, admirada e respeitada por muita gente. Como o direito surgiu na sua vida? Então, o direito, na verdade, primeiro eu fui, logo depois de registro artístico, que eu coloquei essa função a mais no de modelo que eu já tinha, como atriz, e estava galgando aí realmente um espaço, com esses obstáculos que às vezes eu mesma colocava, porque tinham coisas que eu não aceitava. E nos anos 90 era essa coisa muito de domínio, né? De cima para baixo. A mulher, então, tinha menos voz em todos os sentidos, inclusive ainda nas vidas pessoais, no direito ao próprio corpo e assim por diante. Eu não era, e nunca fui, fazendo um adendo, manequim, porque eu não sou alta. Então, eu já sabia que eu não seria de passarela, a altura que se exigiam da época, né? Eu era modelo fotográfico e justamente para editoriais, capas de revista, perdi algumas oportunidades e aí eu digo por incompetência minha, de trabalhar, por exemplo, no Japão, que eu tive convites, mas eu sempre tive pânico, assim, de avião. Eu viajei algumas vezes, mas eu não me sinto confortável. E 24 horas, para mim, seria demais. Então, eu escolhi ficar no país por uma situação mesmo minha, pessoal. Mas, assim, eu penso que o direito, depois, eu fui fazer comunicação social, que aí incluía jornalismo, radialismo, publicidade, e eu tinha começado essa faculdade, já estava quase no final, mas surgiu uma situação pessoal minha,
E eu achava o direito, principalmente naquela época, uma situação ampla, que te dava caminhos para concursos públicos, para também advogar, e uma segurança maior que estava sendo muito ventilada. De qualquer forma, eu queria me divorciar na época, eu já tinha me casado, e na época não, você tinha que ser ou consensual ou tinha que ter um motivo, né? Eu ainda peguei essa fase. Até porque de 2010 em diante é que é a emenda constitucional 66 que mudou isso e o divórcio passou a ser um direito potestativo, um direito da pessoa. Ninguém é obrigado a mais ficar casado com ninguém, mas estamos falando de 16 anos só para trás. De 2010 em diante. Antes, a mulher precisava, ou quem quer que fosse, mas é claro que a mulher sempre que suportava mais, ela não, se a pessoa não desse o divórcio, concedesse, você teria que ter um motivo. E aí eu falei, eu vou fazer direito, porque eu realmente queria me divorciar, lutar pelos direitos do meu filho, e eu não queria depender de ninguém. Eu tenho muito isso, sabe? Se eu tiver que fazer daqui a pouco uma outra, para eu depender menos ainda, eu vou fazer. E foi assim que o direito surgiu na minha vida. E também em esperança de fazer concurso público, que depois acabei fazendo quase nada, porque eu tinha que lutar, sustentar meu filho, e aí isso realmente ficou um pouco para trás. Eu tinha que realmente usar a advocacia para vender o almoço e comprar o jantar. Tipo, eu tinha dificuldades para minha subsistência, a subsistência do meu filho, e eu não tinha ninguém aqui no Rio de Janeiro. E aqui os custos são mais altos. Minha família sempre me apoiou, mas moram até hoje no interior do Paraná, onde os custos são bem diferentes. É como você aí, nós aqui, né, um estilo de vida, e aí, claro, eles me ajudariam se eu fosse embora, né? Porque lá os custos são de acordo com o que eles têm. E, por exemplo, eu tenho muito orgulho de dizer, meu pai é lavrador aposentado, minha mãe uma dona de casa, né, do lar, então sempre com condições limitadas nesse aspecto. E eu queria mais, eu queria realmente plantar coisas diferentes, seja para a mulher, na época, desde a época, porque na época minha monografia, que hoje é TCC, já foi sobre violência doméstica contra a mulher e contra a criança. Então, eu já tinha isso antes da Lei Maria da Penha, porque eu me formei em 2003, a Lei Maria da Penha só veio em 2006, e com todas as dificuldades da época, né, da violência, que pagava-se uma cesta básica e estava tudo certo. Então, nós tivemos grandes evoluções nessa época. E eu costumo dizer que eu honro como mulher minha avó e minha mãe, que muitas vezes não tiveram vozes, não tiveram oportunidades, você sabe disso também, com sua mãe, com suas avós, e fui guerreira e sou guerreira pela minha geração, para que a minha filha possa ser plena e livre, porque eu não faço apologia a ser guerreira. Se eu fui guerreira, é porque alguém não cumpriu a sua parte. Eu tive que trazer para mim uma responsabilidade que não era minha, comigo e com meu filho, principalmente, que alguém não cumpriu sua obrigação e não teve responsabilidade. Então, quando você valoriza a mulher guerreira, você continua valorizando que alguém não cumpra a sua parte. E a mulher não é guerreira porque ela quer, ela é guerreira porque ela não tem alternativas. Então, é isso que eu foco sempre. Eu quero que a minha filha seja livre, plena, e que ela possa ser livre e realizar os sonhos dela. E a guerreira eu já estou sendo. Claro que sempre a gente tem que lutar, tem que ter os nossos objetivos pessoais, lutar pela carreira, nada também de comodismo. Mas eu digo isso, dela não ter que passar e suportar coisas que eu passei e suportei como guerreira, porque eu quero que ela seja livre. Da mesma forma que eu honro as minhas antepassadas, eu quero deixar o mundo melhor para minha filha. E aí entra a bandeira que você sabe que eu defendo em relação a essa liberdade no sentido mais amplo que puder, com responsabilidade das mulheres e das crianças, principalmente. Ecoar essas vozes, não só na repressão, mas também na prevenção da violência, principalmente a intrafamiliar. Com isso, você começou a colocar nas suas redes sociais, né, um projeto que eu acho muito bonito, e tem até o Instagram que fica na tela para todos vocês, gente, que é o projeto da Justiça de Salto Alto. É um movimento contra a violência doméstica em prol do universo feminino, Isso do aí. à superação. Olha o que é, né? É isso. Do despertar à superação. É você trazer para a rede social um tema que hoje você já começou com esse tema há muitos anos, e é um tema e hoje parece que
a violência está tão maior. E, com isso, as mulheres estão se unindo mais em prol dessa... para que no parar dessa violência, né? Aqui no Brasil, vê que ainda assim, hoje, é um dos países que mais mata mulheres trans e homossexuais, né? Eu só posso falar da visão dos Estados Unidos, mas você na visão do Brasil, aí como advogada, levantando essa bandeira, como você vê o ampliar, né, desse movimento, como que está sendo todo esse movimento hoje no Brasil? É interessante você colocar, porque eu, como você bem falou, eu participei na prática dessa evolução, né? Começando, finalizando meu curso de Direito em 2003, antes da Lei Maria da Penha, que foi um marco, e que através dela vieram outras leis, e que ainda é uma grande ferramenta, um grande instrumento em prol das mulheres. E depois delas vieram outras leis favoráveis às crianças, né? Já existia em 90, veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ainda foram aprimoradas por leis esparsas e que hoje contribuem demais com isso, né? Eu penso, você está falando, aumentou o feminicídio, etc. Sim, até acho que nós temos aí os dados estatísticos que nos deixam claro esse aumento, mas também de alguma forma, a mulher está buscando mais proteção. Ainda falta muito também em relação às leis para uma eficácia maior em proteção dessas mulheres, porque nós temos a medida protetiva, o descumprimento da medida que é um crime por si só, temos a lei de importunação sexual, a lei realmente da internet, né, da Carolina Dickmann, e outras leis que vieram para a proteção da mulher como sua escolha, do seu corpo, da sua vida, para que ela possa se utilizar dessas ferramentas em sua defesa. Na prática, isso ainda tem algumas falhas? Tem. Nós sabemos disso, né? Está se fechando cada dia mais, mas ainda temos muito a progredir. Se você fizer uma análise, já progredimos bastante. As leis são muito boas. Na prática, que às vezes a eficácia, né, entre a lei, como se dizia, a prática dela na forma eficaz realmente, é que temos ainda algumas situações e por isso ainda perdemos mulheres e crianças todos os dias. Sem contar o abuso em si, você comentou o nome, Justiça de Salto Alto do Despertar à Superação. Relações abusivas não tem gênero, eu gosto sempre de pontuar isso, seja relações homoafetivas, homens e mulheres, tem homens que sofrem abusos? Tem. Claro que tem. Só que pelo próprio patriarcado, pela própria história em si, a mulher suporta muito mais pela história de vida dela e dos direitos que não tínhamos antes. E hoje, você vai ver em rede social, você que jornalista, estando fora do país, você em algumas postagens, você vê muito mulheres falando, eu não gosto de feminista, eu não suporto o feminismo, e etc., numa vertente, numa situação pejorativa e completamente equivocada, porque o feminismo é justamente essa evolução, as conquistas que temos por a luta de algumas mulheres desde lá de trás. O feminismo não é aquela coisa pejorativa que alguns pensam, de mulheres que odeiam homens e que não raspam o seu sovaco, desculpa, mas é isso, e fica aquela coisa que não tem nada a ver. O feminismo, ser feminista, é defender a ideia dos direitos iguais para as mulheres, dos direitos que elas fazem jus. Não é nada mais que isso. Feminismo não é o contrário de machismo. Machismo, sim, é uma coisa ruim. O feminismo não é o contrário disso. É a busca por direitos iguais e usar de todas as ferramentas para preservar nosso corpo, nossos direitos, o que a gente pretende na nossa vida, em prol de si mesma, em prol dos seus filhos, não sofrer violência e abuso sob nenhuma forma. Então, quando a gente defende isso, é claro que a mulher precisaria de uma proteção diferenciada para ela ter um nível de igualdade, que é aquilo, você tem que igualar as partes. Eu sempre dou exemplo para os meus filhos, você está atrás de um muro, eu sou pequenininha, você é grande. Não adianta nada eu te conceder alguns direitos e você continuar acima de mim. Eu tenho que primeiro igualar, estar no mesmo nível de você por trás do muro, para que daí sim
ambos têm o mesmo direito, porque daí ambos estão vendo a mesma coisa, estão no mesmo nível de direitos. Não quer dizer que homens e mulheres e homossexuais, ou agora até o público LGBT, né, QIPNA+, eu sempre confundo essas letras todas, mas todas têm um cunho de defender os seus direitos. Como sou a favor da inclusão de pessoas pretas e de várias etnias, como também contra o etarismo em relação à faixa etária, às vezes eu mesmo passo por isso. E quando mãe, muito jovem, passava. Eu não fazia mãe, e eu já era mãe, porque eu não tinha cara de mãe. Sabe? Então, assim, só que agora que você tem cara de mãe, se você tem 50 anos, não pode, até 35. Ué, mas às vezes uma pessoa que tem 35 parece ter mais do que eu e vice-versa. Então teria que ser uma idade do que você representa e não a idade cronológica a ser valorizada. Em trabalhos publicitários, na vida da gente. Tudo está aqui na alma, no crescer. Então, eu sou favorável a todos os tipos de inclusões que possam valorizar direitos. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos diferentes nas peculiaridades de cada um. Então, claro que homens e mulheres são diferentes, mas direitos iguais são outras coisas. É o que nós temos que igualar para daí fazer brigar pelo que nos é devido. Então, quando você lê na rede social a mulher dizendo que ela é contra ser feminista, é que ela não sabe a história, infelizmente, de todos os direitos a voto, ao divórcio, primeiro ao desquite, depois ao divórcio, ao próprio corpo, a fazer agora uma laqueadura sem autorização do marido, a não precisar da autorização do marido para diversas coisas que antigamente se precisava, a não ter que sofrer violências e abusos, e sofremos muitos ainda. Porque entra aí o que eu ia te falar, do despertar. Às vezes a vítima nem sabe que ela é vítima de uma situação abusiva, de uma violência, porque é tão entranhado assim, na nossa alma, desde a nossa criação. Nossas mães, avós, outras mulheres, familiares repetiam isso, não porque acreditavam, mas porque era assim mesmo que a sociedade via. E hoje a gente tem até que se policiar para não sair por aí falando bobagem, ou até mencionar algo que ofenda alguém, né? Isso pode acontecer. Eu aqui estou falando, pode ser que você não é perfeito e eu nem quero ser. Só que você tem que tomar cuidado com todos os tipos de direitos. Né? Então, eu valorizo isso. Então, o despertar é isso, que depois que a vítima desperta e cada um tem um tempo, eu tenho um, você tem outro, porque o despertar vai ser de acordo com a educação, de acordo com o ambiente que você vive, de acordo com o que lhe foi colocado na mente, até pelos contos infantis, que eu sempre já te falei sobre isso, e tudo na nossa vida. Eu brinco com a minha filha, a Cinderela, ela não queria um casamento, um príncipe, ela só queria um sapato novo e dançar a noite inteira. Então, assim, para você também dar a ela que está crescendo, que ela não precisa casar e ter um marido para ser feliz, ela pode escolher. Se ela quiser ter filho, ela vai ter, se ela não quiser, ela não vai ter. Se ela quiser ser uma profissional sozinha e ter filho só depois, ou quiser ter antes, enfim, eu acho que não existe o tempo certo, isso é de cada um. Agora, você tem que saber ao certo exatamente onde você está e o que você não pode suportar. Porque direito não é o que alguém tem que te dar. Se nós temos direitos, eles não tem que ser concedido, ninguém pode te tirar. E isso fizeram com a gente muitos anos. Nós fomos retiradas dos nossos direitos. O sagrado feminino ficou prejudicado. E isso vem lá atrás, da época da queima dos livros, da época que as mulheres foram queimadas, não por serem bruxas, mas por serem livres, por terem conhecimento. E isso quase ninguém fala. Então, o despertar é de cada um. E depois que você desperta, a superação é um processo. E quando chega na superação, aí você é livre para seguir sua vida como quiser. É mais ou menos isso em resumo, tá? Muito bom! Resumo, olha isso, gente. Em resumo, é uma aula muito bom. Para você que está aí do outro lado e quer saber mais sobre Rose Scalco, fica na tela as redes sociais da Rose. Essa mulher que, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença com os projetos que vem trazendo para a gente. Quando eu falo para a gente, é porque eu me incluo. Nós, brasileiros cidadãos do mundo, hoje, com essa vasta tecnologia, a gente tem aí a oportunidade
em conversar com profissionais como a Rose Scalco para tirar dúvidas, sim, daquilo que a gente, de repente, não vive no dia a dia. E também tirar dúvidas de coisas que a gente não sabe. Para você que está aí do outro lado, mãe, pai, novas modelos, atrizes, vocês que querem saber mais desse universo que a Rose Scalco domina muito bem, fica para você as redes sociais. E eu te peço, não sai daí que a gente vai para um rápido comercial, mas a gente volta já já. Robert's Thoughts. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Or hire a husband for a day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. Robert's Thoughts. Estamos de volta dos nossos comerciais e é com muito prazer que toda semana eu entrevisto pessoas que são fonte de inspiração. E hoje estou de frente com Rose Scalco. Esse lado atriz, essa mulher maravilhosa que chama o público para o teatro. Então vamos lá, vamos agora a gente fazer uma viagem. Fica na tela para vocês aí, ó. Teatro. Rose Scalco, como a única mulher numa peça de Francis Meyer Pasolini, No Deserto da Alma. E com esse elenco maravilhoso, né? Maurício Silveira, Léo San, Diego Rosa e com ela, Rose Scalco fazendo toda a diferença, encantando aquele palco ali com todos esses homens. Como foi para você, Rose, quando surgiu o convite para participar da peça Pasolini, No Deserto da Alma? Conta um pouco para a gente desse momento seu no palco, né? Dessa experiência de palco e esse público que vocês lotavam o teatro, eram aplaudidos de pé, era uma loucura. Conta um pouquinho disso para a gente. Eu respirando aqui, que você sabe que esse assunto eu tenho que segurar, mas, assim, o convite foi, na verdade, até fazendo um adendo aqui, a minha carreira ao longo do tempo, eu tentei conciliar teatro e advocacia e jornalismo até 2006. Até porque eu fazia muito teatro infantil, ainda no antigo Teatro Princesa Isabel, mas depois a companhia se mudou para Barra e eu trabalhava no centro já como advogada, eu tive que encerrar ali e não consegui conciliar mais. Porque a época, você lembra que as peças ainda eram quinta, sexta, sábado, domingo, e eu trabalhava durante o dia já como advogada. A última que eu fiz adulta foi até do próprio Gugu Limesh em 2004, 2005. E aí eu tive que dar uma interrupção na carreira por uma questão de subsistência. Então, às vezes as pessoas falam, por que ela não foi à frente? Eu interrompi minha carreira,
em 2006 e retomei após a pandemia. Para você ter ideia desse tempo, né, de tantas lacunas que as mulheres às vezes deixam de realizar seus sonhos por necessidades. E eu tinha a mim e meu filho, que hoje já é advogado, tem 26 anos e está, como diz, indo no próprio caminho. Então, para fazer esse adendo, por quê? Porque eu já conhecia a Francis Maia desde 1995, a gente já tinha falado de fazer alguma coisa juntos, e quando foi em 2021, ainda no final de pandemia, eu já tinha feito outras coisas, assim, de teatro, voltando, né, retomando, ele sabia da minha vontade de retomar, e em 2023 ele me chamou para fazer as leituras, mas aí acabou não acontecendo, só eu e mais alguns convidados, e não era o elenco ainda fixo. Depois, em 2023, eu fiz Estrelas na Kitnet com o Marcos Oliveira, voltamos ambos aos palcos, uma forma minha e dele de voltarmos, e depois ele me chamou para estrear em 2024, Pasolini no Deserto da Alma. E aí fomos com esse elenco que você falou, e foi assim um dos presentes maiores que eu tive na arte e na vida, pela emoção de fazer, e por estar ali junto com, principalmente com todos, mas principalmente com o Maurício, que a gente teve uma identificação imediata, a gente já se conhecia, de eventos e outras questões, mas não éramos muito próximos, e até de entrevistas, que eu já havia convidado ele, que tinha tido uma peça antes para fazer, e tivemos uma identificação de imediata em todos os sentidos, e aí e o França me deu esse presente, do retorno ali com essa peça, com duas personagens, e essa convivência com o Maurício que ficou para a vida, né? Infelizmente, você sabe, nós perdemos ele em 2 de agosto de 2025, e isso assola minha alma até hoje, e eu acho até que o nome No Deserto da Alma veio com algum significado que naquele momento não sabíamos, mas foi um marco também na minha carreira, na minha vida, a nossa conexão de alma, vamos dizer assim, o quanto eu sei que foi importante e ele também importante na minha vida. Então, isso ainda é uma dor, mas também eu sei que ele não gostaria que eu parasse, nem que eu desistisse, sabia dessas renúncias. É bem difícil continuar sem ter o apoio de quem estava ali acreditando e aplaudindo você, independente de estar junto, nós nos aplaudíamos sempre. Mas ele queria que eu continuasse, que eu já sabia das renúncias lá atrás, valorizava isso, como ser humano, como indivíduo mesmo, né? Então, assim, eu realmente vivo hoje o deserto da alma nesse sentido, e eu busco e luto com essa dor, mas eu também acredito que a pessoa não deixa só a dor da saudade, você vai transformando isso, e ele deixou para mim a família que eu amo, que também é minha família hoje, o meu afilhado, que é filho do irmão dele, que eu tenho maior orgulho, e ele, danado que sempre foi, me deixou tudo isso de presente, pessoas que eu também amo, e que estão com ele, e eu sempre disse que onde o amor dele estiver, eu estarei. Então, estão nessas pessoas e na arte, que ele sempre defendeu, não só para ele, mas de forma coletiva. Então, eu fiz 2 personagens ali, uma relatora, que eu tinha que expulsá-lo, porque ele fazia o personagem principal de Pasolini, eu tinha que expulsá-lo do partido italiano, à época, que falava a história realmente de Pasolini, e era a maior dificuldade, que a gente tinha que ter um embate no palco, e como a gente tinha uma conexão muito profunda, isso era uma das minhas maiores e sempre foi dificuldades, mas vencíamos juntos. E a segunda personagem, que fazia parte de uma parte do cinema dentro da peça, que era uma cena de Teorema, um dos filmes famosos de Pasolini, onde eu contracenava com Léo San, para fazer essa cinema dentro do teatro. Então, eu tive esses 2 presentes, valorizo muito, sou grata na arte e na vida por tudo isso. E aí vem essa questão do sonho coletivo também, em nome do Maurício, que você sabe. Bom, já que a gente está aqui falando, né, diretamente do elenco e já estamos falando do Maurício, né, e a gente sabe como essa partida foi difícil, está sendo difícil, né, e só o tempo mesmo para acalentar o coração, o seu coração, de quem teve a oportunidade de conhecê-lo também, para que o nosso público sabe, estamos aí, né, com o projeto
A Rose me apresentou o projeto, e é um projeto lindíssimo, que é o projeto Selo de Inclusão Maurício Silveira. Então, fala um pouco para a gente. Eu sei que é difícil para você, mas fala um pouco para a gente como surgiu essa proposta em ter o selo, essa apresentação do selo de inclusão com o rosto do Maurício Silveira, que a gente bem sabe que era um amigo, é um defensor da arte, e através da história de vida dele, que ele já contou no meu programa, é muito visível o quanto a arte salva. E é esse acreditar, é esse deixar para quem fica um coração alegre que partiu, mas a gente fica com a boa memória daquele cara que sempre teve vontade, gana de viver e de apresentar bons projetos na nossa indústria artística do Brasil. Então, fala um pouquinho para a gente do selo de inclusão Maurício Silveira. Então, George, ele realmente, você teve a oportunidade de entrevistá-lo, né, na época. Ele sempre foi muito fantástico, incrível como pessoa. Nós, como eu já falei, tínhamos uma conexão, confidentes, realmente de alma, de identidade, e sabemos que cada um tinha uma missão na vida do outro, que a gente ainda não conseguia entender muito bem. Mas tínhamos projetos juntos, inclusive para 2025, no segundo semestre, eu iria fazer também retomar com o Pasolini, que era o que ele quis sempre, e infelizmente paramos ali por questões de agenda, pauta, e também do próprio diretor, que daí tinha outras peças, né, um direito dele, e aí ficamos na espera, programado para o segundo semestre de 2025. E ele também já fazia a peça aí, o Matheus Rodrigues, que tinha me convidado antes, mas eram 14 pessoas, eu não podia ensaiar, porque como eu tenho outras profissões, eu tenho que ter um número mais reduzido, até para não prejudicar, eu não posso ensaiar durante o dia muitas vezes. Então ficou, aí depois uma das atrizes ia realmente se distanciar e se afastar, e aí eu já vi melhor conseguir organizar minha agenda para fazermos em conjunto. E aí veio, infelizmente, a operação dele, a questão pós-cirúrgica, que levou ao falecimento dele. E aí ele já tinha isso, né? Nós éramos parecidos em receber o público depois, a arte realmente de chão, de palco. O Maurício, ele tirava leite de pedra, né? Ele fazia das adversidades grandes possibilidades. Ele não tinha condições, ele não tinha apoio, patrocínio, mas ele colocou ali 14 pessoas, além da nossa peça, que tinha um diretor e tal, ele atuava e muito bem, que era um fio condutor entre todos nós como protagonista da peça, mas essa outra ele também era o produtor e o diretor, além de atuar. E ele colocou 14 pessoas ali, sem nenhum patrocínio, em teatros maravilhosos, como o Grupo de Teatros da Barra e no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Então, ele fazia acontecer. E o sonho dele não era, como eu já disse para ele, era um sonho coletivo para todos, para a classe artística, e ele realmente criava isso. Quando veio o falecimento dele, isso foi assim uma ruptura muito grande para mim, e está sendo até hoje, porque, como você disse, eu busco ver o que ele queria para mim. De imediato pensei, sim, em desistir, não queria continuar. Inclusive, essa peça que eu estou fazendo agora, e daqui a pouco vamos falar, foi uma situação, eu vou cumprir 4 apresentações com vocês, não vou deixar de fazer, mas nem sabia como ia ser. Mas ele tinha ido me assistir na temporada anterior, gostou, e dizia, eu entendo muito mais especial isso pelas renúncias que você teve e por não ter conseguido continuar na sua carreira como você sempre desejou. E eu sei que você vai muito em frente, até pelo talento e pela dedicação. Então, em prol dele, eu realmente continuo todos os dias, porque eu quero estar onde ele estivesse. E eu sei que ele estaria ali, que era o palco, que era a televisão, era o cinema, onde ele se dedicou, e é onde ele quer que eu esteja, e sempre quis. E aí veio o deputado federal Dimas Gadelha, ele viu, principalmente porque na época da morte do Maurício, teve uma grande comoção, proporção em todas as redes sociais, e muitos que retratam, né, histórias de artistas, e ele
fazia jus a um reconhecimento muito maior. Mas você sabe que no Brasil a arte, pela dedicação dele, ele era um cara incrível, estudava muito, era professor, também entendia de psicanálise, estava cursando para justamente melhorar a criação das personagens e fazer as mentorias que ele fazia diariamente, ajudava pessoas também. Então, isso tudo compõe demais. E o deputado viu essa comoção à época e apresentou esse projeto de autoria dele, que é o selo de inclusão Maurício Silveira, que é justamente o que ele sonhava em dar oportunidades para os atores invisíveis. Seria o nome dele levado para um legado que ele deixou de quem fazia arte sem ter condições. Então, é justamente isso. O que se trata literalmente? Para todas as empresas e produções culturais que participem de leis já de incentivo, de fomento, que elas tenham aí uma motivação para abrir teste de elenco público, porque elas terão o selo de inclusão Maurício Silveira para um próximo edital, e isso estimula essa abertura de teste de elencos públicos, e para o artista que não tem oportunidade, ou que sempre está ali marginalizado, vai ter mais condições de ter seu trabalho reconhecido. E ele desejava isso não só para ele, mas para todos os artistas, sem exceção. E ele era muito isso, ele era realmente amor, e dizia, fica a dica. Então, eu uso isso que ele dava todos os dias, como para que todos assinem o abaixo-assinado, porque a gente sabe que é um trabalho formiguinha, tem que realmente, o deputado já apresentou, está tramitando desde 22 de dezembro, mas temos que ali várias comissões para serem passadas, esse trâmite realmente um processo ali legislativo que a gente tem que obedecer e fazer jus a quem sabe virar a lei. E, para isso, precisamos do apoio da classe e também de todos que quiserem, assinando o abaixo-assinado, que é uma forma de mostrar o interesse do público e da classe neste projeto. E isso sempre ajuda nas comissões e nas apresentações. E para isso é que a gente pede, e fizemos um tributo, como você já bem divulgou, brilhantemente, dia 18 de fevereiro, que ele faria 49 anos, e assim foi justamente para homenagear um tributo a todo o trabalho, ao legado dele, e lançar, de alguma forma, esse projeto para o público e da ciência para a classe. E é um trabalho formiguinha, mas eu estou aí na defesa do projeto, e mobilizando o que eu puder para que ele seja aprovado na Câmara, como está sendo o trâmite dele, entendeu? Muito bom. Para você aí do outro lado, nossos telespectadores, quer saber mais sobre como participar, como assinar esse abaixo-assinado, fica na tela para vocês. Podem entrar em contato também com Rose Scalco, e a Rose vai, com certeza, sanar todas as suas dúvidas. Agora a gente vai falar, vamos agora recuperar, né, que eu sei que é muita emoção, a gente vai falar agora sobre a peça que está em cartaz neste momento. No Brasil, a Rose está com As Loucas de Copacabana. Um texto de Gugu Olimecha, direção de Pia Manfroni, elenco Narjara Tureta, Guilherme Del Rio, Danton Lisboa, Andy Teixeira, Rose Scalco, e temos participação especial também, Marco Oliveira e também Isabela Barros. Fala pra gente um pouco das Loucas de Copacabana. Por que toda essa loucura? Então, é bom você sair, que aí eu fico mais leve nesse aspecto. As Loucas de Copacabana é uma peça que, como eu disse, eu já tinha feito em 2024, logo depois de Pasolini, que nós tínhamos dado um tempo em relação às agendas. E aí é uma peça leve de um texto de Gugu Olimecha dos anos 90, é mantido esse texto com aquelas piadas da época, não politicamente nem sempre muito corretas nos dias de hoje, nós avisamos sobre isso, mas é leve, é de situações, né, uma comédia de situações rasgada, então isso faz o público rir, né, como o Gugu tinha esse talento de fazer o público rir e se divertir no teatro. E eu estava fazendo já desde 2024, e retomamos. Eu, como eu disse, estava insegura de retomar, não queria nesse momento, ainda com esse luto em relação ao próprio Maurício, mas, por outro lado, a própria família, a própria mãe dele me disse, olha, não gostaria que você parasse, foi assistir você no último dia,
E aí eu fui me conscientizando dessa forma também, de que eu tinha que cumprir. Primeiro foi uma questão de cumprir com os outros colegas, que eu não, né, eu sou profissional e eu queria fazer, não deixá-los ali, ter que substituir, ensaiar novamente. E eram 4 apresentações, e acabaram ficando. Nós começamos em 20 de janeiro, ainda estamos em cartaz e vamos continuar. Nós temos agora no Teatro Cândido Mendes, dia 19, dia 28, e depois vamos para outros teatros ainda aqui no Rio de Janeiro, acho que de Norte Shopping, Imperato, também uma apresentação. Então, eles estão dando continuidade, de alguma forma, ajuda. Eu sempre digo que você falou aí no início, a arte para salvar vidas. E a arte existe, né? Já como dizia Nietzsche, para que a realidade não nos destrua, né? E é mais ou menos isso. E nós temos essa afagar do coração. E a peça está sendo realmente bem-vinda, a participação. A Isabela é a produtora, que agora veio, antes era só Guilherme Del Rio, agora ela veio para somar, e ela produz, nós fazemos também bastante coisa na cultura, ela é do Piauí, mas também está investindo agora aqui no Rio, e eu também faço trabalhos de projetos culturais, então a gente está nessa parceria interessante, e ela está produzindo, e o Max Oliveira, que é o nosso querido e eterno Beisola, dá ali o molho da peça, e todos também vão vir para assisti-lo. Temos a estrela Najara Tureiro, que tem uma trajetória na televisão desde criança, né? Viveu à frente das câmeras, o querido Danton e o Andy, e o próprio Guilherme, que foi quem me convidou para retomar os palcos, né? O Danton estava comigo no Estrelas na Kitnet, o Andy eu conheci agora, mas também é um grande parceiro no palco e fora. Eu me dou muito bem com as pessoas, então, graças a Deus, não tenho problema com nenhum, todos são bem-vindos em todas as peças que eu fiz. E o Guilherme me chamou na época para Estrelas na Kitnet, que ele dirigia. E agora estamos fazendo mais esse trabalho também em conjunto. Então, eu acho que essa parceria ajuda todos, sabe, na classe, e estamos levando, eu estou cumprindo, com o amor de todos também, da família do Maurício, que foi me assistir, eu fiquei muito feliz, eles foram lá me assistir, me prestigiar, dar esse abraço que eu precisava também, e muitos outros amigos, para continuar, por mim, em nome dele, principalmente. Como é importante a gente trazer para os nossos telespectadores mais sobre o que é arte, sobre o que é educação, cultura. E é por isso, Rose, que agora eu vou com você para o nosso bate-bola. Vamos lá? Ah, meu Deus, vamos. Bate-bola, Rose Scalco. Medo. Você já viu que eu sou medrosa, né? Eu tenho vários. Eu tenho medo, assim, mais do que avião, que eu já citei, da dependência. Eu sempre tive medo e luto para que isso nunca aconteça. Uma vontade. De viver muito. Sempre. Cortou. Um livro? Olha, tem a Bíblia, que eu acho que é um livro que todos nós devemos ler da forma como ele tem que ser interpretado. E já li muitos, mas assim, nem todos são. Como eu posso dizer? Eu gosto de ler biografias, muitas, né? Gosto de ler livros que nos ensinam a vencer a cada dia, a superar a situação, como mulher, como gente, né? E eu li um recentemente que é aquele do sagrado feminino, né? A mulher que corre com os lobos. Eu acho que fala muito sobre isso, e que projeta o sagrado feminino, e todos que possam motivar que a gente seja liberdade. Eu falo demais, eu sei que o bate-bola é só para responder, mas se eu não pentuo, tem vários livros, tem vários, né? Mas a Bíblia fica como o mais importante. Eu amo a vida. Um lugar. Rio de Janeiro. Eu me defino uma mulher multifacetada, eclética. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria? Eu gostaria que todos tivessem noção dos seus direitos, no geral, e que a mulher pudesse ficar viva quando ela dissesse não. Minha família é? Meu porto seguro. Meu estilo de música?
Ah, eu sou eclética, eu gosto de boas músicas, mas tem vários. A advocacia em minha vida é. Uma missão, E atuar seria. estar viva, Ah, muito bom. Deus em minha vida. é tudo. Em Vem aqui, todos os momentos, Deus esteve comigo, presente, nos momentos mais difíceis. Então, Deus está em cada face das pessoas que um dia foram instrumento para que eu pudesse evoluir. Eu vejo Deus na face dessas pessoas também. muito bom. Rose, a gente começou essa entrevista falando, eu te perguntando quem é a Rose Scalvo. Você se descreveu uma mulher trabalhadora, aquela mulher que batalhou muito para chegar onde chegou. E com isso, você ganhou o mercado da moda, o reconhecimento, você usou do seu cachê no mundo da moda para investir na sua educação. Foi no seu lado atriz, do seu lado atriz também já recebendo, você investiu numa universidade, com isso você se formou, se tornou essa advogada, essa mulher que carrega uma beleza interior e exterior, e com essa inteligência e essa vontade de defender e dar voz a outras pessoas. Eu falo que você também dá voz a outras pessoas, porque através do programa que você montou, o Universo da Arte, você teve a oportunidade de entrevistar várias personalidades da nossa televisão brasileira e você não parou por aí. Através de vários projetos, você consegue, sim, mostrar para cada uma das pessoas que a segue o quão importante é ser uma pessoa consciente e quão importante é passar adiante todo o conhecimento que você tem, estar de frente com você, trazer você no programa e você falar de vários universos, porque aqui nós falamos do universo feminino, artístico, falamos de as classes sociais, projetos, inclusão, falamos sobre um selo, falamos, né, de tanta coisa e no fim do nosso bate-bola eu te dou aí a palavra Deus e esse Deus que se define tudo, essa energia que nos movimenta a todo momento, essa energia que é tão responsável pelo nosso respirar, né? Fica aí nessa mensagem para você, minha amiga, aqui em o meu nome, em nome da minha equipe, eu te desejo que essa energia venha conspirar sempre a seu favor. E que você, com toda essa trajetória belíssima de vida, continue sendo essa fonte de inspiração que você é. Daqui, do outro lado, fica a minha admiração. Você sabe o quanto que eu te admiro, o quanto que eu te amo. Eu não tenho vergonha em falar isso para você e para o nosso público. É recíproco. Recíproco. E eu quero te agradecer por tudo que você vem fazendo e tudo aí que você vem deixando, sabe, para o nosso público, porque através de uma entrevista, através da sua live, através dos seus projetos, a gente sabe quão importante é conversar com brasileiros cidadãos do mundo. E quando a gente fala de brasileiros cidadãos do mundo, é porque a gente consegue tocar no coração de pessoas que estão no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países. E a gente fica sabendo disso por causa das mensagens que a gente recebe. Olha, por causa do seu trabalho, eu não desisti. Olha, por causa de você, eu tive força para não tirar a minha vida. Quanta gente fala isso para gente? Quanta gente escreve isso para gente?
Então, quando eu falo, né, desse movimento artístico, educativo, cultural, fica aí deixa, né, para o nosso público essa grande participação de uma mulher forte, inteligente e que traz para todo mundo mais sobre o que é e o que é fazer parte desse universo, esse universo que se chama arte. E cada pessoa que vem no seu programa, que você entrevista, e quando você também vai aos teatros entrevistar outros artistas, você enaltece essas pessoas, você deixa ali a importância, você deixa o seu lado estrela, porque você é uma estrela, para dar lugar Todos a outra pessoa. Mas é verdade, minha amiga, você é fundamental, você faz um trabalho belíssimo e tenha certeza que no jogo da vida, onde a gente encontra duas arquibancadas, pessoas que estão ali aplaudindo a gente quando a gente passa e pessoas que estão ali torcendo para a gente cair, desistir de tudo. Tenha certeza de uma coisa, minha amiga, eu estou naquela arquibancada e quando você passa, eu e o público levantamos e aplaudimos de pé. Parabéns pelo trabalho e pela pessoa linda que você é. Mais sucesso para você. Obrigada, meu querido. Estou até emocionada aqui, que eu sou chorona, você sabe, né? E já estou sensível. Então, assim, só tenho a te agradecer essa oportunidade de falar com as pessoas, de deixar a minha mensagem. Tem muita coisa que a gente faz também na vida das pessoas. E eu acho que o que une todas essas profissões é o amor, porque eu faço, como eu disse desde o início da entrevista, todas com muito respeito e respeitando a diretriz de cada uma, e principalmente com amor. E tudo que você faz com amor tem um resultado magnífico. E, às vezes, a gente ajuda, como advogado, por exemplo, tem segredo de justiça, então a gente respeita, mas é muito bom ouvir da própria pessoa, a gente não divulga, mas é muito bom, olha, você mudou a minha vida. Então, o que seria de uma profissão incrível se você não puder mudar a vida de alguém, contribuir para salvar a vida de alguém? Eu costumo dizer que eu sou uma artista em todas as outras profissões, porque eu tenho que, em todas elas, contar uma boa história para receber um bom resultado. Então, isso é o grande fascínio, ajudar pessoas, estar com elas, salvar vidas, e seja com a arte, com o jornalismo, com a advocacia, com o programa do Universo da Arte, entrevistando artistas e trazendo a essência deles, numa conversa de varanda, numa situação ali desproposital praticamente, e ter a oportunidade de dar acessibilidade para outras pessoas assistirem isso. Então, assim, começou na pandemia, onde todo mundo teve que usar arte, ficando todo mundo isolado, e isso foi muito bom, e depois eu continuei, porque justamente a arte salva vidas, e salvou e provou isso na pandemia. Todos assistiam um bom filme, liam um bom livro, e a gente estava ali. Então, eu só sou grata a você, a sua equipe, por essa oportunidade, por essa grande oportunidade de poder falar um pouco do que eu faço, e também mostrar com atitudes para a vida das pessoas o que cada trabalho que eu exerço representa. Muito obrigada, viu? É um prazer. E é isso. Para você que está aí nos acompanhando, sempre acompanhando o nosso programa toda semana, quer saber mais sobre Rose Scalco, fica na tela as redes sociais da Rose. Desde já, quero agradecer a todos vocês pela audiência e com certeza a gente se vê em breve. Robert Stocks. Robert Stocks.